Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alessandra e hoje nós vamos ter uma aula de sons do corpo humano e os sons e a saúde. Continuando o que vocês fizeram na última aula, lembram da experiência que eu passei para vocês fazerem? Se vocês fizeram, vocês perceberam a vibração dos sons, deve ter sido bem legal. Mas vamos começar falando agora sobre os sons que a nossa voz, a capacidade que o ser humano tem de produzir sons através da voz, certo? Essa capacidade é muito grande. Existem até pessoas, na verdade músicos, especialistas, que conseguem até quebrar uma taça de vidro com o som que ele consegue produzir. Por quê? A taça de vidro, ela tem a sua própria vibração, o seu próprio som que a gente não consegue ouvir, só quando a gente dá batidinha nela. O cantor experiente que consegue fazer uma vibração muito alta, que chega a ficar uma vibração parecida com a taça, ele consegue quebrar essa taça. Vocês acreditam nisso? E essa experiência, isso tem um nome, se chama ressonância. Então, a ressonância é quando a capacidade da voz humana chega a ficar muito parecida com a da taça, com a de um objeto e chega até a quebrar o vidro de tão alto. Mas não adianta você querer ficar gritando em casa querendo quebrar a taça, que você não vai conseguir não. Tem que ser um músico especialista, um profissional, para conseguir chegar a uma altura muito alta para vibrar esse som. Agora eu quero saber, se você fez a experiência na sua casa e bateu lá naquela panela, naquela assadeira da sua mãe, você percebeu que quando você batia devagar, as ondas sonoras emitidas eram baixas e o açúcar que estava em cima do plástico dava pequenos pulinhos. Mas se você bateu bem alto na assadeira da mamãe, claro que você pediu para ela para fazer isso, na verdade você fez junto com ela essa experiência, né? Quando você bateu bem alto na assadeira, aquele açúcar que estava em cima do plástico pulou bastante, porque a vibração era maior. Então a gente consegue ver os tipos de vibrações, certo? Quando é baixa e quando a vibração é mais alta. E esse movimento que o plástico fez, que o açúcar fez, é o nosso tímpano, que o nosso tímpano faz quando chega um som até ele. Legal, né, galerinha? Bom, além do grito, da música, da conversa, o ser humano, nós produzimos sons sem querer, nós não pensamos. Por exemplo, as batidas do nosso coração. A gente pensa agora, coraçãozinho, bata? Não, ele está sempre batendo e ele faz um som. Lembram lá, no início desse capítulo, aquelas imagens que a gente viu lá na abertura do capítulo, que tinha um médico com aquele aparelho escutando o coração do menino? Então, a gente consegue se encostar lá a cabecinha na mamãe, você vai conseguir ouvir o sonzinho do coração da mãe, certo? Então, são sons involuntários que o nosso corpo faz. A respiração também é um som que o nosso corpo faz. Mas existem os sons voluntários, que quando a gente quer fazer, olha aí que legal, o estralar dos dedos, bater as mãos na perna, bater os pés no chão, barulhinhos com a boca. Esses são sons que nós queremos produzir, são os sons voluntários. E vocês sabem que existe um grupo musical chamado Esse pessoal que está aqui, ó. Esse pessoal que está aqui são integrantes do grupo Barbatuques. Vocês estão vendo que eles estão mostrando as mãos, os dedos, porque eles fazem música. Gente, procura. Entra lá na internet e procura um vídeo dos Barbatuques. É muito legal, vocês não têm ideia do que eles conseguem fazer, dos sons que eles conseguem produzir com o corpo deles. É muito legal. Mas falando em sons, os sons, eles também têm uma ligação muito forte com a nossa saúde, vocês sabiam? Porque se o som for muito alto, não é legal, pode fazer mal. E tem assim o som que é agradável e o som que não é agradável. Os sons que não são agradáveis, a gente chama de ruídos. São sons que incomodam, são sons que não fazem bem. Até se esse som for muito alto, ele pode prejudicar a audição. Mas vamos voltar lá para o som agradável e não tão agradável.
O mesmo som pode ter percepções para diferentes pessoas. Por exemplo, um barulho de chuva. Quando está aquele barulhinho de chuva, tem tanta gente que fala, ai, como é gostoso dormir ouvindo o barulho da chuva. Mas para uma outra pessoa pode ser chato, ai, não consigo dormir com essa chuva batendo no telhado. Então, cada pessoa tem uma percepção de som agradável e sons que não são tão agradáveis, são os sons indesejáveis, certo? Mas, quando esse ruído é muito alto, por que ele vai fazer mal para a saúde? Por que o som pode nos prejudicar? Porque ele pode deixar você nervoso, você vai ficar irritado. Se você está fazendo uma atividade e tem lá o seu irmão, a sua irmã está escutando uma música muito alta, te atrapalha. Então, isso não é bom para a sua saúde. E também, se o som for muito alto, vai prejudicar o seu ouvido, porque nós humanos temos até um limite de som que nós podemos ouvir. Existe uma medida chamada decibel, lá na página 145, eu quero que você acompanhe comigo, chama decibel, é a sigla dB. O decibel é a medida que nós temos para saber se o som está bem, se não vai prejudicar a nossa audição, e se passar do que a gente pode ouvir, vai começar a prejudicar. E o que nós podemos ouvir, o que o ser humano pode ouvir, até 90 decibéis. Passou de 90 decibéis, já vai fazer mal. Olhe naquela tabelinha que tem na página 145, os cuidados que a gente deve ter com a saúde das orelhas, certo? Aí está mostrando a primeira figurinha ali de um menino com 2 caixas de som com som muito alto. Com certeza esse som está irritando ele, está deixando ele nervoso e se passar de 90 decibéis pode prejudicar, pode levar até a surdez. O que é a surdez? É você não conseguir mais ouvir. Existem pessoas que nascem já com a surdez. Existem pessoas que ao longo do tempo vão perdendo a audição. E essas pessoas elas podem usar um aparelho que vai ajudar na sua audição. Para algumas pessoas adianta, consegue ouvir, para outras pessoas não funciona, mas algumas têm essa capacidade de poder usar e poder aprender a ouvir de novo, certo? Ali também tem a imagem de um médico, né, olhando a orelha do menino. Tem um fone de ouvido. Quando a mamãe fala, abaixa o som desse fone de ouvido, é verdade? A mamãe tem toda a razão. A gente não deve ouvir muito alto porque pode prejudicar. Lembra? Se for acima de 90 decibéis, pode prejudicar a sua audição. Sabe aquela haste flexível que a gente usa para limpar a orelha? Então, as crianças não devem usar. Por quê? Vocês lembram quais as partes que nós temos dentro do ouvido? Lembram quando eu mostrei aquela imagem da orelha? Que o som chega na nossa orelha e até ele chegar no cérebro, ele passa por vários elementos. Um desses é o tímpano, que é uma camada bem fininha que a gente tem dentro da orelha. Se você for coçar a orelha, for mexer com aquela haste flexível, você pode furar o seu tímpano e pode perder a audição. Muito perigoso isso. Por isso que quem deve limpar a orelha de criança é só a mamãe. Que a mamãe sabe o quanto ela deve mexer nessa orelhinha. Olha que legal. Nessa tabela que a gente está vendo na página 145, ela mostra vários níveis do decibel. Lembra do decibel que eu falei, que é o nível ao qual até onde a gente pode ouvir e acima dele faz mal para a nossa saúde? Então tem lá a respiração, tem só 10 decibéis. O farfalhar de folhas, o barulhinho das folhas, né? De árvores no chão, você pisando, aquela árvore das folhas, tem 20. Um sussurro, alguém sussurrando no seu ouvido, na sua orelhinha, tem só 30. O barulho da geladeira tem 40, ó, tá aumentando. A chuva fraquinha tem 50 decibéis. Uma conversa normal, como nós estamos tendo agora, tem 60 decibéis. Trânsito 70, caminhão 80, chegou no 90, galera. Secador de cabelo. O barulho do secador de cabelo é o máximo que a gente pode ouvir. Puxa, professora, mas eu não posso ir lá no show daquela banda que eu gosto? Pode, porque você não vai todo dia naquele show ouvir aquela altura daquele som, certo? Helicóptero, 100 decibéis. Um trombone, 110 decibéis. Passou desse aqui já está perigoso, ó. Certo? Uma sirene 120, ainda bem que quando uma sirene passa pela rua, ela já foi embora, a gente escuta bem rapidinho o som dela, né? Porque se você ficar do lado dela tocando muito alto, faz mal.
130 um avião a jato, ainda bem que também o avião passa lá longe, né, galerinha? A gente escuta o som dele bem longe. Fogos de artifício 140. Puxa, prof, mas eu não posso mais assistir um show de fogos de artifício? Claro que você pode. A gente não escuta todos os dias também o show de fogos. E você não pode ficar do lado. Existe muita gente, muitos acidentes já aconteceram em estádios de futebol, de uma pessoa que vai soltar um fogo de artifício e estoura do lado da sua orelha. Ele não espera, né, aconteceu alguma coisa e a pessoa perdeu a audição, fica surda. Volta ali na página 144, a gente tem uma figurinha ali de uma criança, né, que não está gostando do som do barulhinho dos fogos de artifício, que está fazendo mal, está irritando, e também uma brincadeirinha de mau gosto, né? Pegar um assopro muito forte na sua orelha também não vai fazer bem. Então, agora que você já sabe quais são os decibéis que não fazem mal e os que são muito altos que fazem mal, você pode até ensinar para as outras pessoas, né? Bem legal saber disso. Vamos para a página 146, que agora eu quero falar um pouquinho de uma linguagem que é usada para as pessoas que não têm audição, para as pessoas que são surdas. Como que elas conversam? Como que elas vão se comunicar se elas não conseguem falar? Existe uma linguagem de sinais chamada, a linguagem brasileira de sinais chamada Libras. Essa linguagem de sinais, a prof não sabe fazer, mas vocês já devem ter percebido em algum vídeo, né, uma pessoa falando, emitindo som como nós estamos conversando, e ao lado uma pessoa fazendo movimentos, né? Então, essa é a linguagem de sinais, a gente chama de Libras. Aí na apostila, na página 146, vocês podem ver o alfabeto em Libras. Olha que legal, cada letrinha do alfabeto tem um movimento da mão. O meu nome, Alessandra, vamos fazer só A. Alessandra é muito comprido. Ale, esse é o meu nome em Libras. Legal, né? Faça o seu aí, olha todas as imagens que estão aqui, veja letra por letra do seu nome e tenta fazer o seu nome, ao meu, Ale, meu é facinho. E eu vou lançar um desafio para vocês, chamarem alguém aí que está na sua casa, algum adulto, que eu sei que vocês estão todos reunidos, mostra essa tabela para essa pessoa e vocês vão fazer o seguinte, você faz o seu nome em Libras para essa pessoa, pode ser um adulto, uma criança, e ele vai fazer para você. É bem legal vocês brincarem dessa atividade, de linguagem de sinais usando as Libras, certo? E agora que o nosso vídeo está acabando, eu vou explicar para você a liçãozinha de casa, que é da página 147. Então, a primeira atividade que tem lá, número 1, é essa que eu expliquei agora. Você fazer o seu nome em Libras com a pessoa que está com você. E a segunda atividade, você vai lá no material de apoio, na página 19, tem vários adesivos. E esses adesivos, eles estão mostrando alguns sons. E esses sons, você vai colocar, se ele é um som agradável, você vai colocar nessa parte do seu livro. E se é um som que não é agradável, um som irritante, você vai colocar nessa parte. Por que aqui é a parte agradável? Porque a natureza, eles estão andando de bicicleta, passarinhos cantando, remete a uma coisa gostosa. E esse pedaço aqui, carros, movimentos, fumaça, né? Então deve ter muito ruído, muito barulho. Então essa é a atividade que você vai fazer. E é legal porque são adesivinhos que você vai tirar e colar na sua atividade. É isso aí, galera. Por hoje é só. Muito obrigada. Até a próxima aula. Tchau, tchau.